Historicamente, o Oriente Médio é marcado por conflitos que envolvem religião, economia, divisão territorial, entre outras questões. Recentemente, o grupo muçulmano Estado Islâmico tem causado uma onda de violência no Iraque e na Síria e chamado a atenção do mundo com a divulgação de imagens que mostram a execução de reféns. Para discutir o assunto, o Câmara Debate desta semana recebe o professor da UFPB, Marcos Alan Ferreira. Ele é integrante do grupo Videlicet, que estuda a diversidade religiosa, e também faz parte do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Debate. Professor Marcos Alan também, bom tê-lo aqui hoje para a gente discutir esse assunto. Seja bem-vindo. Obrigado. Professor, para a gente começar esse assunto, historicamente acompanhamos conflitos no Oriente Médio. Acho que desde criança, no livro de história, lá na escola, a gente tem algum conflito. Tem motivos principais e gerais de conflitos naquela região do planeta? Hoje em dia a gente vê muitos conflitos relacionados à questão religiosa, mas não só, né? A história do Oriente Médio é permeada por conflitos também, por interesses políticos, territoriais como um todo, e num passado mais recente, do século XX para cá, a questão do petróleo, né, como uma commodity importante, acaba entrando também nessa questão dos conflitos do Oriente Médio. Muito embora, quando a gente olha historicamente, a religião vai ter um papel importante quando nós remetemos até mesmo, durante a Idade Média, a época das cruzadas, né, a tentativa de invasão dos cristãos à cidade de Jerusalém e a maneira como os muçulmanos também recebiam essas invasões, né? Mas não necessariamente são só questões relacionadas à religião quando pegamos historicamente os conflitos no Oriente Médio. São conflitos sempre sangrentos, sempre deixando muitos mortos. Sim, mas não muito diferente do que a gente vê em outros lugares, né? Talvez pelo fato de, atualmente, a maioria das religiões estarem concentradas naquela região do planeta, isso acaba impactando mais a nós que não conhecemos tanto a cultura ali, né? Porque se a gente vê, por exemplo, há conflitos tão graves, tanto esses, por exemplo, quando nós olhamos República Democrática do Congo, por exemplo, né, que é um país no centro da África que está em guerra já há décadas, guerras sangrentas que vêm vitimando milhares de pessoas, embora no Oriente Médio, claro, não seja diferente. Acho que a grande questão também é que o Oriente Médio acaba envolvendo um número maior de países, né? Não é uma... Quando nós olhamos para a África, que a gente vê muitos conflitos civis, embora tenha também a participação de outros atores, mas a gente vê muitos atores envolvidos. E claro que tem um outro elemento que acaba contribuindo recentemente, que é todo o debate que vem sobre a questão da democratização e da Primavera Árabe, né? Que é uma questão mais recente que vem de 2010 para cá, principalmente. A proximidade desses países e por eles serem pequenos, por estarem de fato ali, briga de território por essa divisão, tem a ver também, inflama mais a situação? Sim, e até mesmo a maneira como foram criadas as fronteiras desse território, né? Se a gente olha brevemente pelo mapa, vai ver que grande parte dos países do Oriente Médio tem fronteiras que são literalmente uma linha reta, né? Foram divisões feitas a partir de ocupações coloniais, principalmente Grã-Bretanha e França, no século XIX e comecinho do século XX, né? Logo a questão da Primeira Guerra Mundial acaba tendo um papel importante aí. Então, muitas vezes, ocorreram divisões que são artificiais, na verdade, né? Está só no mapa. Estão só no mapa. Para certos grupos, o seu território é maior do que aquilo, é isso? Exatamente, né? Por exemplo, eu acho que um exemplo emblemático é Síria e Líbano, né? Que, historicamente, a gente até costuma falar sírio-libanês, né? Que são as pessoas que vêm daquela região do globo, mas que a divisão que acontece no pós-Primeira Guerra faz com que se criasse ali dois territórios diferentes, embora há muita identificação de um lado e de outro, né? Principalmente entre árabes, que também há outros grupos étnicos importantes, quando nós falamos especificamente de Síria e Líbano. Quando a gente fala da parte da intolerância religiosa, a gente está falando de islamismo versus cristianismo? Não necessariamente, né? A gente tem outros grupos, outras minorias religiosas que sofrem muito também quando nós vemos a realidade do Oriente Médio. Indo um pouco mais para lá, já perto da Ásia Central, por exemplo, no Irã, nós vemos muitas vezes uma política sistemática de perseguição religiosa a algumas minorias, como, por exemplo, a fé Bahá'í. Quando nós olhamos, por exemplo, a questão do Estado Islâmico, nós vemos os Yazidis, que é uma religião milenar, que são perseguidos dentro desse Iraque. Então, não necessariamente é uma questão só entre cristianismo e islã,
mas muitas vezes a questão da intolerância religiosa envolve também outros grupos. E até mesmo, infelizmente, a gente tem visto do outro lado, que é a intolerância contra muçulmanos, que nós temos visto muito forte, por exemplo, na Europa, com movimentos de extrema-direita pregando cada vez mais o ódio contra muçulmanos, né? Então, é um caminho de duas voltas também. A gente não vê só a questão dos muçulmanos sendo perseguindo alguém, mas também sendo perseguidos em outros cantos do planeta, né? Infelizmente, tem ocorrido isso mundialmente. Você fala em muçulmanos, para a gente entender melhor, há subdivisões, é isso? E subdivisões que brigam, que discordam umas das outras, é isso? Sim. Porque os muçulmanos, na verdade, às vezes a gente coloca como se fosse uma mesma coisa, né? Mas os muçulmanos são aqueles que seguem a linhagem do profeta Maomé, né? Seguem os mandamentos do profeta Maomé, que veio no século VII depois de Cristo e veio trazer uma nova revelação e revelou um novo livro que é o Alcorão, né? Ou Corão, como muitas vezes nós vemos no português. E pouco depois da morte de Maomé que ocorre a grande cisão que nós vemos no debate hoje entre sunismo e xiismo, né? De um lado, os líderes políticos que conduziam os muçulmanos, que era liderados por um parente de Maomé, que era Abu Bakr, que vai dar início à linhagem dos sunitas. E a outra divisão, por outro lado, era o primo de Maomé, Ali, que vai dar origem aos xiitas, né? A partir dessas duas subdivisões vão surgindo vários outros grupos menores. Então, por exemplo, os xiitas, por acreditarem em uma questão da hereditariedade da família de Maomé, alguns dos xiitas vão acreditar que até a quinta geração seriam sagrados e depois não, como os zaiditas, por exemplo, né? Enquanto outros é até a sétima, ismaelitas, e até o duodecimalistas, como nós chamamos, que acreditam que houve até o 12º imame, o 12º imame estaria oculto, e aí é a linhagem que segue dentro do Irã atual, né, o país, o Irã. Enquanto que os sunitas também têm as subdivisões, né, que a gente vê, por exemplo, a Arábia Saudita com os wahhabitas, os grupos mais extremistas, outros muito mais moderados, como a gente vê na Turquia, mas foi principalmente a partir dessa cisão após a morte de Maomé. De um lado, os líderes políticos, seguindo Abu Bakr, que era um parente do profeta, e de outro, a linhagem a partir do primo Ali, que, né, deveria dar início, segundo os xiitas, né, a uma linhagem hereditária ao que seria o Islã verdadeiro, diríamos assim. Sunitas e xiitas não se entendem de maneira alguma ou são grupos extremistas dentro de cada grupo desses subgrupos extremistas que acabam não se entendendo? Eu diria que são muito mais pequenos grupos, né? Pequenos grupos que fazem, às vezes, um barulho maior do que a grande maioria dos muçulmanos. Porque se nós olhamos, por exemplo, a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo em número de população, e é um país que está inserido nas cadeias globais da economia, é um país que vem se destacando pela sua vitalidade econômica entre países emergentes no Sudeste Asiático, por exemplo, e vem sendo conduzido de uma maneira muito mais moderada, e muitas vezes acaba não sendo nem percebido, né, nas notícias que nós ouvimos por aí. Por outro lado, os grupos menores acabam tendo esse eco maior, até pela brutalidade, muitas vezes, que nós vemos, né, nas redes de TV e na maneira como é retratado isso. Então, eu diria que são muito mais grupos isolados, porque da maioria das vezes, quando você vê e visita os países muçulmanos, você vai ver muito mais uma visão moderada do Islã do que uma visão extremista, né? E são pessoas que muitas vezes colocam a linguagem da religião, mas, por outro lado, há milhões e milhões de muçulmanos de uma linha mais moderada, né, que a gente pode encontrar em vários cantos do planeta. Falando nessa brutalidade que você destaca aí, a gente tem observado no noticiário os vídeos que eles divulgam de decapitações, de execuções. Tem uma foto que circulou também de uma jaula cheia de crianças e uma tocha com fogo acesa, né, perto dessa jaula. Como é que você vê aí a necessidade deles dessa publicidade? Por que eles estão se utilizando dessa publicidade? Eu vejo que o Estado Islâmico descobriu uma maneira que foi criada por nós, pelo Ocidente como um todo, não necessariamente nós ocidentais, mas pelo Ocidente como um todo, que é a força que tem o papel da informação e da mídia, né? Eles acabam utilizando todas as ferramentas que vêm sido utilizadas historicamente na imprensa para cobrir notícias, para dar furos de reportagem, mas aí para mostrar a brutalidade com que eles possam atingir. Quando você, por exemplo, vê esses vídeos, embora não recomende, são vídeos bastante fortes, na maioria das vezes você vê que tem uma produção bastante profissional por trás de alguns deles, né? A maneira como é filmado, a maneira como as legendas são colocadas, né? E eu vejo que isso é feito principalmente para impactar mesmo,
né, para mostrar para aqueles que seriam inimigos do Estado Islâmico de que não é um grupo qualquer, que não é um grupo que simplesmente de pessoas radicais que vão chegar atirando em determinado local, colocar uma bomba e ponto final. São pessoas que têm uma capacidade de pensar e de organizar ataques, de organizar, às vezes, matanças coletivas de uma maneira muito mais sofisticada do que nós estamos acostumados. E isso acaba assustando muito, claro, a Europa, os Estados Unidos e a todos nós, né? A maneira como são conduzidas esses assassinatos. Que, na verdade, já era algo utilizado pela Al-Qaeda. O que eu vejo é que o Estado Islâmico foi aperfeiçoar a maneira como eles mostram como essas matanças ou aqueles que são considerados inimigos, né, do Estado Islâmico. O Estado Islâmico é uma ramificação da Al-Qaeda, é isso? O Estado Islâmico, na verdade, ele surge como um braço da Al-Qaeda, né? O fundador do Estado Islâmico, Abu Zarqawi, ele tinha fundado um grupo Jamal Jihad na Jordânia, um grupo extremista, e esse grupo começa a ganhar proeminência em 2003 com a invasão norte-americana ao Iraque, em que ele começa principalmente a utilizar como alvo os xiitas, né? Que começam a ganhar uma proeminência depois da guerra do Iraque. Então, os xiitas começam a sofrer, primeiramente, esses ataques e o Jamaat Jihad é considerado um braço da Al-Qaeda até então. Em 2004, Zarqawi rompe com a Al-Qaeda e decide seguir seu grupo como uma linha própria, né? Um grupo extremista com linha própria. E, a partir daí, começa a ganhar força cada vez mais e aí a guerra na Síria vai ser fundamental para que ganhe justamente essa força que nós vemos hoje. Professor, vamos fazer uma pausa rápida aqui para um intervalo. Logo na sequência, então, continuamos esse debate. Até já. Câmara Debate está de volta hoje discutindo os conflitos no Oriente Médio, questões relacionadas à intolerância religiosa. Estamos recebendo o professor Marcos Alan, que é integrante do Grupo de Estudos Videlicet. Não é isso, professor? Isso. Deixa eu lhe perguntar desse grupo de estudos, o que é que vocês costumam discutir? São os temas atuais mesmo que vão surgir no noticiário? Sim, o Grupo de Estudos Videlicet, ele parte de pesquisas tanto da questão do imaginário como também da própria diversidade religiosa, né? Então, já há quase uma década o grupo vem organizando, por exemplo, debates dentro da Universidade Federal da Paraíba e na Paraíba como um todo, tentando congregar diversos grupos religiosos e, com isso, facilitar o diálogo, né, como um papel que a universidade também tem dentro da sociedade.
O senhor também é integrante do Departamento de Relações Internacionais da UFPB. É exatamente esses conflitos também, né? Já que tem o relacionamento entre nações ali. Vocês estão atentos a isso também? Sim, exatamente. Né? A área de Relações Internacionais, em que nós temos uma graduação aqui na Universidade Federal da Paraíba, né, ela acaba estudando questões como essas e também relacionadas à globalização econômica, à diplomacia como um todo, né? A inserção do Brasil no mundo. Então, são temas que são comuns no nosso departamento. Professor, deixa eu retomar aqui a questão da brutalidade que a gente vinha falando no fim do primeiro bloco, partindo de alguns extremistas. Eles encontram justificativa ou eles dizem que existem justificativas dentro dos conceitos religiosos deles para essas mortes? Muitas vezes eles fundamentam numa interpretação mais radical do Islã, né? Embora mesmo a interpretação de um conceito fundamental dentro desses grupos, que é o conceito de jihad, seja muito debatido por especialistas e teólogos islâmicos, né? Porque muitos interpretam que a jihad, ou guerra santa, como costuma ser a tradução em português, seria a guerra de conversão de muçulmanos para a religião, para o Islã, né? Enquanto que um outro grupo de teólogos, tantos outros, dizem que, na verdade, a jihad é uma guerra interna que existe, de você sobrepujar seu ego para poder servir melhor a Deus. Então, muitas vezes, fundamentam em conceitos como esses, que têm uma certa dubiedade, como tem em todas as outras religiões, né? Alguns conceitos que não são tão claros, dependem de interpretações, para poder fundamentar os seus ataques, né? A gente encontra notícias, a gente lê a respeito de que existem até tipos de escolas de terroristas, né? Crianças desde cedo ali recebendo treinamento para serem possíveis homens de bomba ou estarem disponíveis para lutar por essas causas religiosas. Isso é fato, professor? Isso existe de fato? Existe, infelizmente existe em alguns lugares, né? Talvez um dos momentos mais profícuos nesse sentido foi durante o regime talibã no Afeganistão, né, de 1996 a 2001, em que a Al-Qaeda tinha suas bases ali e treinavam, não necessariamente crianças, mas indivíduos como um todo, com capacidade de guerra de guerrilha, organização de bombas, entre outras questões, né? O Sudão também, na década de 2000, foi um país importante em abrigar escolas como essas. E hoje a fronteira entre Paquistão e Afeganistão acaba congregando muitos grupos mais radicais que vão por essa linha, né, de preparar pessoas para uma luta mais radical do Islã. A gente aqui no Ocidente, observando isso, a gente fica meio chocado mesmo, né? Saber que crianças estão sendo treinadas ali para esse tipo de atitude. Mas elas crescem nessa cultura, elas têm esses conceitos como corretos, conceitos religiosos, inclusive. E eu falo isso para querer entender o seguinte: é correta a nossa influência lá, como, por exemplo, os Estados Unidos estão lá bombardeando, inclusive, ou tentando modificar o pensamento daquele povo, daquela cultura? Estamos corretos em nos envolvermos também? Eu não diria que não necessariamente tem uma resposta pronta se está correto ou não. Acho que depende muito de caso a caso, né? Nós vemos, por exemplo, o conflito em 1990, né, a Primeira Guerra do Golfo, em que houve uma invasão do Iraque ao Kuwait e a intervenção foi chancelada pelas Nações Unidas diante de uma agressão a outro território, né? Por outro lado, a gente vê outros problemas, principalmente mais recente, com a tecnologia aumentando a favor da guerra, né? Por exemplo, o uso de aviões não tripulados, que faz com que Estados Unidos e tantos outros países utilizem aviões guiados por computador, literalmente como um videogame, né? E bombardeiem, às vezes, inocentes de um outro lado do planeta, né? Então, acho que aí depende muito do contexto histórico. Quanto à questão das crianças, eles estão acostumadas ou não, tem um outro elemento que é muito importante para entender esse contexto, que é a própria condição social e econômica desses países, né? A gente vê, por exemplo, países como o Paquistão, que tem uma população muito grande, ou mesmo Bangladesh, às vezes a única maneira de uma criança ir à escola é indo para as madraças, né, que são as escolas islâmicas, que acabam cumprindo um papel social que o Estado não cumpre. E aí, muitas vezes, grupos extremistas acabam encontrando aí a brecha. Há muitas madraças que fazem um trabalho de educação baseado no Islã, mas não necessariamente uma radicalização dessas crianças, cumprindo justamente esse papel que esses estados não cumprem. Enquanto, claro, existem também grupos que vão para uma linha mais radical. Então, tem um problema aí também grave, a gente tem que imaginar, que muitos desses países têm uma condição socioeconômica muito complicada, uma população muito numerosa, né? Citaria aí basicamente dois desses países, que é Bangladesh e Paquistão,
e que muitas vezes vão ser esses grupos que vão dar educação e instrução primária para essas crianças, né? E aí, claro, alguns grupos mais radicais encontram a sua brecha para poder atuar. Grupos muito organizados, né, professor? A gente comentava no intervalo, o cinema americano mostra, mas não só o cinema, se a gente recorda o 11 de setembro, para chegar àquele momento, né, eles precisaram planejar, e muito bem planejado, por anos, né? Exatamente. Né? A gente pega, por exemplo, 11 de setembro, um indivíduo, por exemplo, como Mohamed Atta, que foi um dos pilotos daqueles aviões que batem na Torre Gêmeas, né? E todos os outros, eles tiveram um tempo para tirar o seu brevet de aviação, depois tirar um brevet de piloto de linha aérea, fazer suas horas de voo e depois, né, irem à frente com a decisão da cúpula da Al-Qaeda, na época ainda organizada pelo Osama Bin Laden, de levar adiante. Né? Então, grupos como esses, como Al-Qaeda e Estado Islâmico, eles têm uma organização que muitas vezes lembram a maneira como são organizadas as empresas capitalistas modernas. Né? Uma estrutura hierárquica, com chefias muito claras, com pessoas de maior capacidade de decisão no topo e no meio ali pessoas que teriam uma capacidade de performar alguns ataques e na base pessoas que performariam ataques um pouco com necessidade menor de instrução, como por exemplo colocar uma bomba no corpo e explodir determinado local. Né? Então há uma estrutura muito clara nessas organizações como a Al-Qaeda e Estado Islâmico. Embora existam outros grupos menores que não têm essa organização tão sofisticada como teve a Al-Qaeda, que já foi mais sofisticada, ela sofreu muito depois da invasão norte-americana ao Iraque e Afeganistão, né? Acabou se enfraquecendo muito. Então tem esse componente, sim, né? Muitas vezes da maneira como estão organizadas uma maneira muito coesa e muito bem estruturada. O 11 de setembro foi um recado do tipo, não venha mexer aqui com o nosso conflito, a gente aqui se entende aqui, fica aí no seu ocidente. Teve esse recado? Eu acho que também o 11 de setembro foi uma resposta a um resultado ainda da Guerra do Golfo em 1990. Né? Se a gente for lembrar, em 1990, 91, quando acontece a Primeira Guerra do Golfo, os Estados Unidos faz um acordo histórico de utilizar bases militares na Arábia Saudita, que é considerada uma terra sagrada para o Islã. Né, onde está Meca e Medina, duas das cidades mais sagradas para o Islã. Então, grupos mais radicais começam a utilizar isso como um argumento de recrutar pessoas e, com isso, dar uma resposta aos Estados Unidos. Além, claro, de toda a intervenção que os Estados Unidos vem fazendo naquela região. Né? A gente lembra desse conflito de 1991, mas houve diversas outras invasões, ataques menores dos Estados Unidos, ainda durante o governo Clinton, por exemplo, né? Ao Sudão, por exemplo, né? Bombardeios à Líbia, que também ocorrem até antes mesmo de 1991. Então, isso tudo vai dando essa base, né, para que ocorra o que nós tínhamos visto em 2001. Professor, um ponto importante aqui para a gente discutir. Eu observava, depois esses recentes vídeos e fotos do Estado Islâmico nas redes sociais, uma repercussão muito grande contra o islamismo. Né? Uhum. Muita gente, sem informação do que fato é, generaliza a coisa e a gente parte para a intolerância religiosa da nossa parte. Exatamente. Quanto à imagem deles. Né? Eu vi barbaridades sobre o islamismo nas redes sociais. É preciso a gente estar atento a isso, a não generalizar uma religião inteira, né? Pessoas, milhões de pessoas, por atitudes de grupos extremistas. Exatamente, exatamente. Né? O que a gente tem, como eu tinha comentado no outro bloco, que nós temos visto muito mais são muçulmanos moderados. A gente olha para 1 bilhão de muçulmanos que existem no mundo, mas esses pequenos grupos acabam fazendo um barulho maior, né? E às vezes a maneira como a gente não entende o outro faz com que a gente generalize essa questão dos muçulmanos vistos simplesmente como radicais, né? Então temos que tomar muito esse cuidado e que é um problema grave que a Europa vem sofrendo hoje, né? Nós tivemos, por exemplo, diversos casos de ataques a mesquitas, inclusive em países que estão sempre no topo de índice de desenvolvimento humano, como por exemplo uma Suécia, né? Em que nós tivemos problemas como esses. Professor, a gente consegue imaginar qual seria o caminho para diminuir esses conflitos? O que é necessário? Aquela região um dia vai conseguir diminuir, pelo menos? É difícil prever, né? Eu acho que tudo passa por uma tentativa cada vez maior de diálogo também. E acho que também investimento em questões sociais, né? Como eu tinha comentado,
a maneira como se conduziu a independência desses países, a maneira como ainda essas economias dependem de um único recurso, me faz pensar se talvez todo o dinheiro que o Ocidente muitas vezes gasta em questões de conflito não poderia ser revertido, por exemplo, para investimentos na área social e educacional desses países. Não necessariamente querendo impor de cima para baixo uma educação ocidental para esses países, mas também baseando em valores que permeiam seres humanos, tanto muçulmanos como cristãos, como judeus, como amor ao próximo, justiça, entre outros, que vão ser coisas que a gente vai encontrar no Alcorão também, né? São essências que você encontra em todas as religiões. Então, eu imagino que é um caminho árduo, que toma muito tempo, porque passa por uma questão de educação também, não é uma questão que as bombas vão resolver. E esses países caminham por este trajeto ou não? Os líderes não estão muito interessados ou preocupados nesse momento com a educação? Eu acho que depende muito de cada país, né? Por exemplo, nós temos visto recentemente avanços muito importantes em países que de onde começou, por exemplo, a Primavera Árabe, que é a Tunísia, né, que fez uma constituição de dar inveja a todos os países ocidentais da maneira como traz uma questão da participação da população, entre outras coisas ali importantes que são criadas. Enquanto que nós vemos radicalizações como nós vemos na Síria e no Iraque, né? Então, acho que depende muito de caso a caso se a gente tem visto esse caminho ou não. Você falou por 2 vezes sobre Primavera Árabe. Queria que explicasse melhor, explanasse esse termo. A Primavera Árabe começa quando um jovem tunisiano ateia fogo ao corpo em 2010, em protesto ao governo do seu país, e a partir daí acaba desencadeando uma onda de diversos protestos dentro da Tunísia. Pouco depois, esses protestos eles vão acontecendo com um transbordamento no Egito, Síria, entre outros países, numa busca por mais participação popular nessas sociedades. Em alguns locais, a reação do governo é violenta, como nós vemos na Síria, que acaba fazendo com que o país entre numa guerra civil, diversos grupos comecem a lutar entre si. E em outros, nós temos um arrefecimento dessa tensão e até mesmo a criação de uma nova constituição, como eu disse, ao caso da Tunísia. Em outros, o governo fez questão de calar a população rapidamente, como nós vimos na Arábia Saudita, né? Então, a gente pode dizer que é um grande movimento que surge, né, no começo dessa década, principalmente por uma maior participação popular da população nas questões políticas e sociais desses países. Mas que começa na Tunísia e outros países vão emulando e tentando fazer com que também seja um movimento importante, né, na sua uma caminhada para a democracia? Em alguns casos foi, né? Como o caso da Tunísia, por exemplo, tivemos passos importantes para a construção da democracia, enquanto que em outros nós tivemos vai-e-vens como o Egito, né? O Egito teve uma eleição democrática depois de um longo período governado por governos militares, desde a época de Gamal Abdel Nasser, passando por Sadat e depois Hosni Mubarak, mas que recentemente retrocedeu, voltando a ter um governo militar, né? Então, em outros casos, como a Jordânia, por exemplo, nós tivemos uma maior participação da população nas eleições parlamentares, que não existiam. Então, em alguns casos, nós tivemos um caminho importante, uma democracia, enquanto que outros nós tivemos um retrocesso. E em casos mais graves, infelizmente, né, um conflito civil, como acontece na Síria hoje. Bom, a gente continua sempre acompanhando esses assuntos e portas sempre abertas aqui para a gente continuar esse debate. Muito obrigado pela presença, professor Marcos. Eu que agradeço, muito obrigado. O Câmara Debate desta semana termina agora, mas eu lembro que pela internet estamos sempre em contato com você. facebook.com/TV Câmara JP é a nossa fanpage. E o nosso canal no YouTube também é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia, uma ótima semana para você e até a próxima.